dia. Bom dia. Veja a seguir. Primeira visita do Tribunal Inquisitório na colônia condena centenas de judeus. Em 1591 tem sido um ano intenso de terror e pavor para os judeus que vivem na colônia do Brasil, do Reino de Portugal. O território recebe pela primeira vez a visita do Santo Ofício. Só ontem, dia 29 de julho, 121 vítimas sofreram um processo formal com sentenças e punições pelo Tribunal Inquisitório administrado pelos bispos e representantes da Igreja Católica na Bahia, que, em obediência às formalidades do regimento papal, matam e torturam os que se recusam à convenção ao catolicismo. Apesar de não se instalar um tribunal inquisitório na colônia, nessa visita a maior parte dos réus foi sentenciados pelos comissários e familiares do Santo Ofício, com penas que incluem açoite, sequestro dos bens, degredo para outra capitania e deportação para o reino. Os denunciados são condenados por ler a Bíblia, possuírem livros, atribuírem hábitos alimentares judaicos, além de não guardarem os domingos, dias santos, e omitirem práticas litúrgicas da Igreja Católica. Aos que se recusam à conversão ao catolicismo e se são comprometidos com os mandamentos de Deus, estão revoltados com a intolerância religiosa. Um grupo de judeus disseram estar indignados com o foco desproporcional da fé cristã sobre o sexto mandamento de Deus, não matarás. Lamenta por nada poderem fazer para evitar tantas mortes de inocentes. Aos que acabaram se rendendo e aceitaram a conversão, continuam enfrentando sérias perseguições e discriminações. Passaram a ser chamados de novos cristãos, têm seus sobrenomes alterados e devem negar a todo momento serem judeus. Veja a seguir. Braço Civil combate rebeldes e extingue sincretismo. Em 1591 tem sido um ano marcante para a colônia do Brasil do Reino de Portugal, que recebe pela primeira vez a visita do Santo Ofício. Só ontem, dia 29 de julho, mais de 121 criminosos foram condenados pelo Tribunal do Santo Ofício na Bahia, e estima-se que mais de 30 mil processos serão arquivados em Lisboa. Apesar de não se instalar um tribunal na colônia, nessa visita, a maior parte dos réus foram sentenciados pelos comissários e familiares do Santo Ofício. Os culpados, além de não cumprirem as leis de ordem civil, foram pegos praticando os rituais judaicos, sendo considerado uma ameaça para os moradores da colônia. Segundo o padre Frutuoso Álvares, vigário de Matoinhos, para impedir a contaminação dos cristãos com esses rebeldes e combater o tumulto na sociedade, os agressores passaram por um processo em que o braço civil observa fielmente todas as determinações do regime. Os que não se reconciliam com a igreja são condenados. Já os que se redimem têm uma nova chance, e lhes são dados os nomes de cristãos novos ou marranos. O licenciado Heitor Furtado de Mendonça, designado pelo reino, alerta: a sociedade baiana, juntamente com os bispos, governadores e representantes do povo, devem se comprometer em agir integrados com a bula papal e se empenhar em denunciar todo tipo de atos de rebelião contra a fé do povo. A maioria desses são judeus, portugueses que deram início ao período de colonização, juntamente com Pedro Alves Cabral. Terminada a visita na Bahia, o bispo parte para Pernambuco e Paraíba, onde repetirá as cerimoniais que processará outras centenas de perturbadores da fé. Bom dia. Nasce em Belém da Judéia aquele que os profetas anunciaram. Na semana passada, dia 1º de outubro, nasceu em Belém da Judéia o qual os profetas anunciaram pelas Escrituras. Segundo a mãe da criança, um anjo chamado Gabriel havia aproximado dela e dito que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho do Altíssimo, que ele reinaria sobre o povo de Jacó. Não compreendendo como ocorreria a gravidez, a mãe da criança indagou, que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Após a corrida, Maria relatou o fato para seu noivo, que, desconfiado, planejou uma fuga secretamente sem acusá-lo por traição. Antes de chegar e sair, José afirma que o anjo havia dito a ele, porque havia estava sendo gerado era do Espírito Santo. Ainda, segundo José, o anjo usou um jogo de palavras e ele disse:
Ele chamarás Yeshua, pois ele Yeshua o seu povo dos pecados deles. Traduzindo literalmente, seria como se o anjo dissesse a José: ele chamará Salvador, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em Jerusalém, capital da província, a notícia é recebida como um sinal de esperança para aqueles que vivem sob o regime opressor de Roma. Além dos magos terem dado testemunho e ido a Belém presentear o Messias com mirra, incenso e ouro, durante a apresentação do bebê, no templo, o judeu chamado Simeão confessou ser ele o Messias. Tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os olhos já viram a tua salvação. Além dele, a profetisa Ana, filha de Fanuel, deu graças a respeito do menino e falou dele todos os que esperavam em redenção em Jerusalém. Bom dia. Bom dia. Veja a seguir. Nasce no distrito da Judéia, o rei dos judeus. No distrito da Judéia, região do vilarejo do Belém, nasceu uma criança que, segundo alguns colonos, seria o rei dos judeus. Pastores que cuidavam do rebanho, na madrugada de ontem, relatam ter visto anjos cantando e anunciando o nascimento do suposto rei. Em Jerusalém, capital da província, a notícia é recebida com ceticismo pelos líderes do Sinédrio e pelo palácio herodiano. Após ouvir as notícias acerca de um rei que libertaria o povo, Herodes reuniu os estudiosos da profecia que lhe disseram que o Cristo nasceria em Jerusalém. Ao saber do ocorrido, o rei mandou matar meninos de 2 anos para baixo, residentes em Belém. Antigas profecias do livro judeu dizem sobre o surgimento de um rei que libertaria os judeus. Este rei seria da linhagem do antigo e renomado rei Davi. Apesar dos relatos, não foi revelada a localização do menino. Bom dia. Veja a seguir. O povo condena Jesus e liberta Barrabás. Denunciado ao Império após o complô arquitetado por liderança judaica e gentílica, Jesus, que era considerado por alguns um profeta e por outros o próprio Messias, foi preso nessa madrugada 14 de Nissan. Em momento único na história, o Sinédrio se reuniu nessa mesma madrugada, onde, pós horas de julgamento, o sumo sacerdote acusou Jesus pelo pecado de blasfêmia. Ainda pela manhã, a Sinédrio acionou o governo Pilatos para que sentença de morte fosse aplicada a Jesus. O líder romano, que não quis se comprometer, deixou a população decidir entre a liberdade de Jesus e Barrabás. O povo escolhe Barrabás e condena Jesus. Sinais puderam ser presenciados em toda Jerusalém durante os momentos finais de Jesus na cruz. Sacerdotes relataram que o véu do templo rasgou-se. A notícia da prisão de Jesus e de sua rápida condenação deixou Jerusalém perplexa. Opiniões sobre o fato dividem os moradores da província. Bom dia. O povo condena Jesus e liberta. Povo condena Jesus e liberta Barrabás. Se você começar a rir, eu vou te bater. Não, desculpa. Pelo menos que essa vez é a última vez. Errei. Bastante. Nem consegui. Eu não consigo, não. Quando for meio-dia, a gente começa. Tá. Acho que tinha que ter um copo d'água. Já tá gravando? Nossa, você vai cortar essa parte, né? Eu falei. Boa noite. Bom dia. Ó, errei. Amém. Corta, não vai. Ter uma nova chance quanto os que se convém. Ai, parei.
emigraram para... Ai, isso tá grande pra mim, Patrícia. Meu braço tá assim, cara. Vou gravar de novo. Pode continuar? Pode começar de novo? Veja a seguir. Brasil